Agora você está ouvindo. Simbora, simbora, nosso Café com Casal, nosso pilar de espiritualidade. Estamos aqui todo domingo de manhã, mas ultimamente 2 semanas que a gente não faz Café com Casal porque alguém estava viajando a trabalho. Então tá tudo certo. Não tem como, né? Não tem como, né? E a gente segue o nosso caminhar aqui. Nosso crescer. O nosso crescer aqui, trazendo aí reflexões. É um bate-papo de autoconhecimento, onde a gente também traz um pouco da espiritualidade. A gente hoje vai entrar com um livro de forma aleatória. Convivendo com você, do César Braga Said. Esse aqui, ó. Convivendo com você. Vamos lá? Então vamos. Peraí, antes disso, deixa eu só Me achar. aqui. Deixa eu enviar aqui. Vamos começar o nosso Café com Casal. Retos e diretos. Cadê a Kelly online? Já está ao vivo. Vamos embora. Só rolando o futevôlei ali no outro. Enviar separadamente para algumas queridas que apareceu aqui para mim. É isso, vamos entrar. Vamos entrar e ficar de olho para o Instagram não derrubar a gente, Eu que ele é um espero que safado. não. E vambora. O tema de hoje é Como crescer? como crescer. Quando a gente fala da abordagem sistêmica, na verdade, acho que toda psicoterapia, né? Ou né, todo o nosso processo é esse processo do crescer. É esse processo do amadurecer. E eu que trabalho muito com as pessoas que se relacionam com os animais nos fazem um convite para adultecer e para crescer. Com certeza. As nossas relações, a forma com que a gente se relaciona com o outro, fala muito sobre nós. Do nosso crescimento interno, psíquico, amadurecimento das nossas faltas. E os animais, que a gente forma... Vou trazer os animais, gente, porque é o foco normalmente, né, daqui. Nos convida, nos mostra muito essa necessidade desse crescer, desse amadurecer. Quando a gente vai para o olhar espiritualista, né, da doutrina espírita, né, é esse lugar da evolução. É sempre. É né? o crescimento. É o que a gente busca como pessoas humanas, né? A gente sempre vai buscar crescer, melhorar, ficar melhor, seja em qualquer âmbito que seja, emocional, em relação, em financeiro. A gente está sempre querendo um pouco mais, sempre está querendo se desenvolver como ser humano. Sim, sim. E para isso é necessário que a gente olhe para a nossa sombra. Os nossos egoísmos, que ele vai até trazer aqui, né, o orgulho, as nossas sombras, que nos faz muitas vezes ficar presa, não caminhar. Não é só presa não, nos faz adoecer. A amargura, a raiva, uma coisa que a pessoa tem muito dentro dela, aí com o nome, tipo, a pessoa ressentida, sabe? Que leva para a vida o que aconteceu lá atrás. Acaba ficando uma pessoa amargurada, né? Pessoas amarguradas, sabe? Pelo que aconteceu. É fato que aconteceu, mas crescemos. Todos nós passamos por desafios lá atrás. Todo mundo passou. Por algum trauma, seja ele qual for. Todo mundo, uns mais, outros menos. Uns traumas bem pesados, mas tem uns trauminhas mais leves. E hoje temos recursos, muitos recursos, para que a gente possa caminhar de uma forma mais leve. Eu atendo, né, muito por causa da comunicação telepática. E aí eu atendi eu fiz uma comunicação e depois um movimento sistêmico, e ela é espiritualista da Umbanda. E foi muito lindo ela trazendo o quanto, na crença, né, no que ela acredita lá, o quanto ajuda o mundo espiritual ali, ajuda ela para que ela chegue para ela a cura. Mas não é a espiritualidade que vai fazer a cura nela.
vai ter oportunidades que ela possa trabalhar a cura. Porque muitas vezes a gente vai ficar lá naquele lugar, né, que a espiritualidade vai fazer tudo. Somos corpo físico, mente, emoções e espírito. Precisamos cuidar dos três. Só ficar trabalhando na espiritualidade foi essa nossa conversa de sexta-feira, se eu não me engano. Aí a espiritualidade acaba colocando no meu caminho o que eu preciso curar. E o caso dela ali era a ansiedade dela, era a impaciência, a enorme dor dela em relação aos animais. O quanto os animais estavam convidando para que ela tivesse paz, para que ela crescesse. Exatamente esse assunto assim. A gente já começou no lugar profundo aqui. E foi muito bonito. Porque às vezes a gente fica aí achando que só a nossa espiritualidade, não, vai. Não, gente, eles vão nos ajudar no máximo que eles conseguem, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Tem um filme, O Todo-Poderoso, com Morgan Freeman, que ele faz o papel de Deus, né? E ele, em um dado certo momento, ele tem na verdade, a mulher do protagonista, né, se sente muito chateada, porque o que o protagonista está fazendo é uma coisa muito fora da curva. Ele está montando uma arca de Noé nos tempos atuais. E ela fica assim, meu marido tá louco, não sei o que. Aí ela vai num restaurante e encontra com quem? O Morgan Freeman, que faz o papel de Deus, né? Aí ele fala assim, se Deus quisesse que você fosse uma pessoa mais paciente, o que ela faria? Ele te daria paciência ou te daria a oportunidade de ser paciente? E assim ele explica exatamente o que você falou. Que ele vai haver sempre a oportunidade de você ter a cura no momento em que te dá aquele momento de exercício ou aquele problema, ou aquela preocupação. Vai vir nessas oportunidades. Então entendamos os problemas como oportunidades. É isso. E as pessoas que chegam, foi bem interessante, porque foi através da comunicação telepática, foi uma oportunidade Isso aí. dela saber a dor que ela precisava olhar vindo através do animal, que é outra oportunidade de crescimento. Olha isso! Quantas oportunidades que a gente tem na vida, né? Um monte. Com você eu tenho um monte também, Um né, monte. amor? Cara, é legal, né? Você tem oportunidade comigo? Um monte. São as mais legais. A que mais mexe. Ai. O que vocês acham? Fala pra mim. Comenta aí. Bota aí nos comentários. Qual a oportunidade que você tem com a sua esposa? Nossa. Seu marido. Te cura. Ai. Vamos lá. É no momento em que eu me aceito como sou que me torno capaz de mudar. Carl Rogers. Olha, essa frase é tão importante. É no momento que me aceito como sou que me torno capaz de mudar. É naquele momento que a gente sabe quem a gente é, que a gente consegue mudar. Quando eu sei que eu não posso mais beber, por que eu vou no bar? Quando você se conhece, você acaba dizendo um não que a gente precisa dar no momento certo. E você se aceita nesse lugar, né? Uhum. Tem muito isso, de você se aceitar nesse lugar. Aceitar quem somos. E aceitar... Tá me fazendo lembrar de uma palestra que eu assisti na quarta-feira sobre aceitar. Segundo a visão espírita. No mundo sistêmico, um dos níveis é aceitar. E o outro nível é concordar. Isso não quer dizer que eu vou estar inerte, sem fazer nada.
Aceitar que eu tenho câncer. Aceitar que eu tenho uma doença que me paralisa. Né? Aceitar que eu tenho escassez. Não, gente. Existe uma música que a gente ouve lá. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam. Aceita a tua vida, buscando melhorá-la. Essa é uma música. E esse lugar de aceitar não é a gente... Tem um nome. Não é a gente ficar paralisada. O aceitar a própria vida é olhar, eu tô vendo, eu não vou brigar, mas eu vou buscar melhorar. Eu não vou lutar contra ela. No mundo sistêmico a gente não luta, a gente integra. Eu vejo, mas o que isso tem pra mim para eu melhorar? O que tem, entende? E o que passou lá, quando a gente fala no mundo sistêmico do aceitar e do concordar, não adianta eu ficar brigando com o passado. Não adianta eu ficar brigando com o que aconteceu. E muitos de nós, hoje, adultas, homens e mulheres, ficamos brigando com os outros, com marido, amigos, com o passado. E aí vem muito do que Carl Rogers, né, trouxe, que ele era um psicólogo humanista. O momento que eu me aceito como eu sou. Me torno capaz de mudar. Que me torno capaz de mudar. Só quando eu vejo quem eu sou de verdade, eu sou possível de mudar. E que tudo que chega é para o nosso aprendizado. E que não é para eu sentar e concordar, que eu tô doente, eu vou ficar doente, não vou... Não! Não é um aceitar de passividade. Esse nome que eu queria lembrar. Não é sobre passividade. É sobre o aceitar ativo. Eu tô vendo. Eu dou um lugar. Mas eu sigo melhorando. Vamos lá. Essa frase trabalha muito o amor próprio. Quando você fala isso, assim, olhando, eu vejo sempre como ter um olhar de terceira pessoa, sabe? É uma outra pessoa olhando e vendo a situação. Tem que estar sempre nessa terceira pessoa. O observador. O observador. O observador. O observador. E até aceitar o meu corpo. Aceitar as gordurinhas que, dependendo da idade que você tiver, sem a... Gente, isso é muito processo interno, é muito individual de cada um. Às vezes, mulheres, acredito que homens, ficam uma vida inteira brigando, buscando uma perfeição, buscando algo inalcançável. E aí, de onde que vem tudo isso? Esse externo todo, que dor é essa que nunca tá satisfeita? E todo mundo sabe, né, que nas últimas semanas a gente teve casos, né, de exageros, né, que passaram do limite. Até que ponto, né? E chegaram a tirar a própria vida, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu tava vendo o Eckhart Tolle lá, né? Acho que é o Mudar da Consciência, que tá na minha cabeceira, do Poder do Agora. Ele trabalha muito esse lugar do ego. Né? Esse lugar, como precisamos olhar para isso, dessa dor, dessa máscara. Aqui na jornada terrena, eu acredito que a gente não consiga viver sem a máscara. Mas a gente consegue ir dissolvendo, sabe? Não precisa mais ser assim. Eu posso ser quem eu quiser, desde que eu não fira o outro. E também não fira a mim mesma. Mas para eu não ferir a mim mesma, eu preciso saber quem eu sou. As minhas dores, os meus traumas. E o assunto vai ser esse. Como a gente cresce? Vamos lá. Não queira crescer e se realizar ignorando o valor das pessoas em sua caminhada. Olha só. Fala de novo.
Não queira crescer e se realizar ignorando o valor das pessoas em sua caminhada. Ele está trazendo aqui o outro agora. Individualismo é sinônimo de imaturidade emocional. Ninguém cresce sozinho. Existe um eu desse tamanho. O eu, gente, é muito pequeno. Aí a gente vai pro nós e depois a gente vai pro todo. Onde cada um de nós, né, estamos. Enquanto eu ficar no meu umbigo, isso é um processo, tá? Isso é um processo. A Kelly, quando a gente conhece a constelação familiar, né, o mundo sistêmico, não vou usar constelação, o mundo sistêmico. Oi? Aí a gente aprende o tal do agora eu vou servir a vida. Bom dia, querida. Agora eu vou servir a vida. Aí na prática isso não funciona. Porque na verdade é um nível de alma. E é muito interessante que ela traz sobre o individualismo é sinônimo de maturidade emocional. Por quê? Porque o individualismo tá na minha criança. O individualismo tá nas minhas necessidades pessoais. Enquanto eu tô só pensando na minha dor, não que eu não tenha que pensar na minha dor. É claro, eu preciso me curar para eu reverberar. Esse é o primeiro passo. Tanto que as abordagens psicológicas são centradas na pessoa. Então é um caminhar. Eu olho para minha dor, eu olho para o meu trauma individual, só que o meu trauma não é só meu. Então, o meu trauma veio muitas vezes de uma história também do passado. Aí você consegue expandir. Olha como ele trouxe, né? Individualismo é sinônimo de imaturidade emocional. Eu recebo muitas pessoas, isso vai ser assunto de um Reels, porque estourou nos meus stories, estourou. Prefiro bicho do que gente. Gente, a galera que veio conversar. O bicho não fala, né? Eu prefiro bicho do que gente, foi enorme. Foi muito grande. Enquanto dentro de mim, de verdade... E ó, meu atendimento de sexta-feira foi... Kelly, eu não conheço nem meu vizinho. Eu converso só com meus cachorros, não me relaciono com ninguém, Kelly. E aí a gente vê, sim, que existe uma dor enorme e ela sabe, ela tá olhando agora pra essa dor. Somos seres humanos, nascemos para viver em sociedade. Eu me relaciono com o outro e aprendo com o outro. E o outro que me fere... tem coisa aí que eu preciso olhar, porque me machucou. Vamos lá. Pessoas não são escadas ou trampolins nos quais nos apoiamos para atingir nossos objetivos e depois a descartamos como objetos sem utilidade. Isso aqui fala muito sobre aquela do Bauman, né? O amor líquido. Exatamente de pessoas descartáveis, que é a sociedade meio que atual, né? Esse amor líquido, eu não pesquisei, mas é lá do Bauman, que tem até livros, né? Vai. São almas dotadas de sentimentos e sonhos que podemos, com atenção, tempo e dedicação, passar a conhecer. Tá falando do outro, né? Das relações com o outro. Todos os que cruzam seu caminho são dignos de respeito, mesmo que pensem diferente de você. Isso é tão desafiador. Isso é muito desafiador. Estar com pessoas que pensam diferente de nós. Por isso que a gente gosta dos bichos. Ou a gente vai estar num grupo que só pensa igual a mim. Vamos lá. O valor de alguém não está no fato de concordar com as suas posições e viver segundo suas expectativas. O valor de alguém não está no fato de concordar com as suas posições e viver segundo suas expectativas. A gente usa muito esse lance das expectativas, né? O quanto a gente idealiza o outro. O quanto criamos expectativas em relação aos animais, em relação ao trabalho, em relação à vida, em relação à amiga, em relação
ao outro. E a gente vai continuar aqui, tá bom? Aonde a gente parou a leitura. Vamos lá, amor. Exatamente isso. E a gente é brasileiro, não desiste nunca. Vamos lá. Vamos lá. Nem vi quanto tempo ficamos. Vai lá. Uma casa com alicerce frágil não se mantém. Uma casa com alicerce frágil não se mantém. Se nós aqui não temos raízes Fortes, estruturadas, bem distintas, bem enraizadas, a gente não se mantém, a gente vai bem cair. claras. Bem forte, bem com base mesmo, gente. E isso é até sobre trabalho, relações. Se você não está alicerçada em você, no seu processo de autoconhecimento, vai cair. Eu falo com os clientes que vêm, né? Você vai destruir. A gente é capaz de destruir o nosso negócio. Literalmente. Que coisa, né? Busque a Olha honra, isso, a honra, a dignidade, a verdade, ainda que todos pareçam ignorar e desprezar esses valores. honra, dignidade, verdade, humildade, rendição. Quais são os seus valores e que a grande massa não olha para isso? Não é? Isso é muito sério. A gente não está falando de valores materiais, é de valores Morais de vida. de virtudes. De virtudes, isso, morais. São os nossos valores intrínsecos dentro de nós. É muito importante que a gente saiba justiça, a tal da verdade. Um dos valores principais do Álvaro é a verdade. É a justiça. Ética. 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 Eu não suporto ver algumas coisas, cara, e eu não concordo mais. Cara, eu não consigo. Cara, eu não consigo. Eu falo assim, pô, isso aqui é mais forte do que eu. Aí já sai. Sabe? Direto na lata, assim, ó. Cara, eu não concordo com isso. Ética. Quais são os seus valores? Lembre-se. Família. Eu tô aqui pensando nos meus, né? Família. Verdade. A verdade é muito forte. Vamos lá. Lembre-se de que, no dinamismo da vida, ora somos vencedores, ora somos vencidos. Ele nem fala perdedores, né? Fala vencidos. A história mostra que poder, fama, dinheiro, saúde mudam de endereço o tempo inteiro. Muito lindo isso, né? Porque somos, eu posso falar de mim, materialista. E é um trabalho. Mas por que o lugar materialista? Pela escassez de trás, para não faltar. E aí você tem que buscar a origem. Por que você é dessa forma? De que você tem tanto medo? Do que você não quer? Porque, gente, se você tem todo um conhecimento espiritual e não consegue soltar o controle, tem alguma coisa por trás. Exatamente. Tem alguma coisa que está fazendo com que você adoeça. E isso é muito importante quando a gente tem noção da vida. E ele traz aqui, né, uma forma muito bonita. Nem sempre vamos ganhar. Nem sempre vamos ganhar, porque essa é a vida. Altos e baixos. A vida é dinâmica. Posso? Pode. A vida é sobre perder e ganhar. Não tem jeito. Vida e morte, morte e vida, quando a gente olha para o mundo sistêmico. Releve os erros alheios, como deseja que os seus sejam também relevados. E aí, gente? Quem mais gosta de apontar o dedo pro outro, que o outro fez e o outro não sei o que? Eu adoro, tá? E isso, na hora que eu tava lendo Principalmente essa aqui em parte, casa. na hora que eu tava lendo essa parte, me veio a passagem de Mateus, né? E eu fui lá buscar a passagem de Foi. Mateus, como é que era? É capítulo 7, versículo 1. Mateus, capítulo 7. Lá vamos nós pro Novo Testamento. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais,
serás julgados. E com a medida com que medis, sereis medidos. E aí a gente entra no mundo sistêmico, sabe? Deixa eu lá criticar o outro, julgar o outro, falar mal do outro. Vem com força dentro de mim. Só mais um pedacinho. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho. Ai, meu olho, cara, que viga que tava. Imagina a viga no meu olho. Gente, essa parte aí, essa parte aqui é pra gente ficar lendo 300 mil vezes antes de eu tentar tirar algo do olho do outro. É a tal da congruência. A gente tava conversando isso hoje cedo. Continua, amor. Ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retiro o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venhas a pisá-las com os seus pés e, voltando-se, vos despedacem. Voltando-se para os seus pés, vos despedacem. Quer dizer, você não pise nos seus valores, eu diria. Exato. E o quanto eu quero tirar, né, coisas do outro, mas se eu ainda não tô nem resolvida comigo. Não, pode ficar com o seu. Deixa o meu. É sério, a gente brinca, né? Mas é muito louco, porque eu vou olhar a dor do outro. Tem uma trave no meu assim, ó. E tem um cisquinho no da Kelly. Deixa eu tirar teu cisquinho aí. Tira o seu. Não, deixa eu com a trave aqui. É assim, na prática da vida é assim que funciona. Vamos lá. Dificilmente alguém cresce sem errar, se contradizer, fazer um julgamento precipitado. E contradizer, né? Não queira errar, mas saiba aprender e corrigir o rumo sempre que se perceber equivocado. Isso é muito importante, né? Quando a gente se perceber que a gente está errado, não tem problema em voltar atrás. E muitas das vezes, sim, no mundo sistêmico, a gente precisa, além de corrigir, a gente precisa equilibrar. O que a gente precisa fazer, às vezes, para equilibrar o problema que eu causei? Muitas das vezes o Paulo traz isso, sabia? Muitas das vezes a gente tem que compensar para ter equilíbrio. Isso é de forma natural. Natural. Consciente. Natural. Eu acabei trazendo um prejuízo de alguma forma. Eu tenho que compensar aquele prejuízo de alguma forma. Na verdade, a gente sente a gente sente o quanto a gente vai compensar esse prejuízo que a gente fez no outro. Vamos lá. E é bem individual isso. Isso é bem individual mesmo. Agora, para os perfeccionistas de plantão, isso é muito para os... tá aqui, né? Isso é muito para os perfeccionistas de plantão, que a gente cresce sendo a perfeita, a rígida, a que não pode errar, a que não pode escorregar. A gente pode sim e deve soltar todas essas amarras, a que cresceu, que tinha que ser quietinha para não dar trabalho. Muitas vezes que a gente quer mostrar pro outro que é sobre ser vista, ser amada. Enquanto a gente ainda tá nesse lugar, a gente adoece. E tem muito, gente, me lembrando esse lugar, né? Relevar os erros dos outros, mas dificilmente alguém vai crescer sem errar. Vamos falar da relação com os animais, quando a gente cuida deles? Sim, muitas vezes, quantas chegam com culpa? Que acham que deveriam ter feito mais, que eu errei. Eu posso dizer com certeza, só que é só você que vai poder sentir. Você não errou. Você não errou em nenhuma tomada de decisão. Nenhuma. Você fez o que era possível para fazer naquela época. O erro
né, que a gente vai chamar de erro no mundo sistêmico, não tem um erro. Era a forma que foi possível daquele jeito. E aí é o que o Álvaro trouxe, a gente vai reparar. A gente vai reparar, exatamente. Que é um exemplo bem simples. Tipo, eu avancei um sinal vermelho e bati no carro do outro. Ou simplesmente eu fui estacionar, errei o ponto e acertei a traseira do outro carro. Pô, eu não tenho que reparar aquele erro que eu fiz? Eu não tenho que consertar o carro do outro que eu bati? Ah, uma vez isso aconteceu comigo. Lembra que eu liguei pra você? Lembro. E ninguém viu. Ninguém viu. Eu bati, eu fui dar ré, né, amor? Foi. Alguma coisa assim pra estacionar, eu fui dar R e eu bati no carro de uma moça que a gente tava no evento. Você tem que reparar. Você volta e repara. Volta, deixa o teu telefone, tem que reparar, ué. É assim que funciona a reparação. E a ética, né? Isso aí são valores. Na convivência humana, alternamos erros e acertos. E esta não é apenas uma fonte de frustrações. É também de alegrias, renovação, estímulos. Olha isso, né? Não devemos prescindir dela, pois, isolados, estagnamos e paramos de crescer. Olha só, né? O que traz. É só nessa convivência. E hoje vem os animais nos ajudando nessa convivência para a gente crescer, para sair da estagnação. E infelizmente, ou felizmente, eu não consigo dizer, né? Que bom que a relação com os animais está nos ajudando, para quem busca, para quem olha, o que tudo aquilo ali na dinâmica com ele está tentando me mostrar. Todas as nossas relações, não importa qual, vai nos mostrar esse lugar onde a gente vai achar que errou, onde a gente vai achar que não deveria ter feito. É o que ele traz aqui. Na convivência humana, alternamos erros e acertos. E não é apenas uma fonte de frustração, e também alegria, renovação, estímulo. Então, um novo crescimento, uma vida próspera, gostosa para viver a vida em si, é nas relações, é nos aprendizados e é nas frustrações. Porque é nas frustrações, ficou ruim aqui, vamos fazer diferente. É só com o outro. Tem coisa que não tem jeito. E a gente começa lá do início, né? Falando do individualismo. Não é no individualismo. Os animais não vão nos frustrar, né, gente? Cresça incessantemente no silêncio da sua mente e do seu coração, sem se preocupar com o reconhecimento acerca das suas conquistas. Permita que o tempo e a convivência revelem aos outros quem você é. É só convivendo, né? Ao mesmo tempo, reconheça o talento alheio e demonstre sua admiração por alguém, fortalecendo quem duvida do próprio potencial. Brilhe como uma estrela numa constelação. Destaque-se trabalhando em equipe e a vida sorrirá para você, agora ou mais tarde. A gente só consegue... E aí, quando ele traz isso aqui, brilhe como uma estrela de constelação, se destaque num grupo. A gente só consegue fazer isso de forma muito leve, gostosa, plena, quando não é mais no meu umbigo. Que não é mais só para mim, mas sim para o todo. Quando eu saí do meu umbigo e avancei, aí sim a gente consegue... querida, tô doida pra saber como que ela tá. Ela operou. E aí a gente consegue saber, a gente consegue ir para esse lugar para além da minha dor, para além do meu umbigo. Então esse brilhe com uma estrela de constelação, né? Cresça incessantemente. E aí, olha só, né? Sobre a mente e o coração. Temos que silenciar a nossa queridinha, que nos atrapalha pra caramba. A tal da mente. Que você não faz nada certo, que você não é boa o suficiente, quantas histórias que a gente... Quantas vozes. Que cansa exaustivamente. Exatamente fazendo nos desacreditar de nós. E é isso. Que possamos crescer
né? Adultecer, amadurecer. E para isso eu preciso conviver com você. A gente precisa conviver com o outro. Nos dias de hoje, os animais também nos ajudam a crescer. Eu preciso conviver com você, meu amor. Precisa, amor? Tô crescendo pra caramba. É? Uhum. Meu bom. Tô sentindo uma certa ironia, sabe? Por quê? Porque é chata mesmo. É a vida. Porque é a vida. A vida é assim. Eu também, amor. Tô crescendo com você. Que bom. Tá que bom? Meu processo de amadurecimento. Eu tô pegando você por baixo e levantando. Olha só. Aham. Forte. Tá bom. Olha as 3 proibições. A cisca do olho do outro, hein? Na mesma medida com que medir, será medido. Em nenhum momento eu falei que a trave estava no teu. Eu falei que a trave estava no meu, eu tava tirando teu cisco. Você tava tentando tirar o meu cisco. Tira o seu. Fala, não, no meu não quero. Não, eu não quero tirar essa trave aqui, tá muito boa. E é assim, né, gente? A gente vê a dor, a gente vê o outro. E a gente quer incessantemente que o outro mude, que o outro melhore, que o outro faça e aconteça. Mas a gente esquece diariamente que não é sobre o outro, que é sobre nós. Deixa o outro lá. Nem sempre é fácil deixar o outro lá, sem me machucar, sem me ferir. E aí é individual, cada um de nós, cada um nas nossas relações. Exatamente. Né, nas dinâmicas, no que tem por trás. A gente não pode generalizar. A gente pode generalizar, sim, que não é sobre o outro. E que tudo que me incomoda lá fala uma dor minha. Não tem como. Eu escolho ou não estar nesse lugar. E aí cada uma de nós vai ter uma dinâmica do que fazer, estar ou não estar. E isso também é com os animais. Muitas vezes a gente quer que os animais... Tem a pessoa que me procurou, né? Eu quero que peça o cachorro pra parar de latir. Porque tá latindo, tá incomodando. Juro. Juro. E aí tira o cachorro da rua. O quanto a gente vai contra a natureza das coisas, né? É impressionante. Eu não quero entrar no mérito, né? Você falando sobre isso. Mas quantos... cirurgias, eu não tenho estatística, tá? Não posso falar sobre estatística sobre isso. Mas quantas pessoas operam as cordas vocais dos animais? Para que não latam? E aí? Qual é a parte nossa adoecida? Não é só isso também, né? É o lance também das amputações, né? As amputações. Por estética. Só por estética. Porra. Ainda é muito nosso ego, ainda é muita nossa dor. Não, o que acontece? Até ter um monte de bicho é a nossa dor. Amputa o bicho, aí logo em seguida amputa a gente. Amputa o bicho, amputa a gente. Exato. Da onde vem tudo isso, né? Caraca. É a nossa jornada. E aí vem o aprendizado. Tema de hoje. Vamos crescer, vamos amadurecer. E estar com os animais é um convite para amadurecimento, porque eles vão nos convidar o tempo todo a olhar o que ainda dói dentro da nossa alma. E aí, quando a gente começa a abrir os olhos, tudo fica mais leve. Quando a gente começa com paciência, com amorosidade, com calma, mas com ação. Lembra? Aceite a própria vida, mas buscando melhorá-la. Não é aceitar sem fazer nada. De forma passiva. Passiva. Eu concordo com tudo que aconteceu, mas a gente segue melhorando e fazendo diferente. Mas como eu faço diferente, meus amores? Esse é o ponto. E esse é o ponto da nossa jornada. De todas nós, fazer diferente. Mas na arrogância, no ego, na dor... É sobre isso, julgando o que aconteceu no passado, que a gente acabou de falar, a gente não cresceu. A gente ainda está muito imaturo emocionalmente e espiritualmente. Simbora, vamos lá. Gostaria de agradecer por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Dificilmente a gente vai conseguir caminhar, crescer,
uma coisa que a gente não falou aqui: perdão. Se a gente não perdoar aquele momento do passado, jamais iremos conseguir continuar a nossa caminhada. A gente vai sempre voltar naquele ponto, vai sempre ficar olhando lá para trás. E outra coisa, esquecer também é perdoar um pouco. Quando a gente esquece um pouco daquele passado, a gente consegue continuar, a gente consegue andar até um certo ponto. Mas é só no perdão que a gente vira a chave, que a gente dá aquele salto. Obrigado por essa oportunidade de olhar primeiro a trave que está no meu olho, olhar para dentro de mim, olhar para o meu corpo, olhar para as minhas emoções, raiva, medo, tristeza, alegria. Olhar para esses sentimentos, para essas emoções. Olhar para mim como eu sou, com as minhas virtudes, com os meus erros. Me conhecer, me aceitar. Nesse momento eu vou conseguir crescer. Me aceitar. Me aceitar. Obrigado por essa oportunidade. Me amar. Obrigado por estar aqui, aprendendo mais um pouquinho. Que a espiritualidade maior esteja em nossas casas, nos amparando e nos ajudando nesse crescimento. Todo mundo tem. De maturidade emocional e espiritual, que a gente possa crescer, evoluir em todos os aspectos da nossa jornada, com a ajuda da espiritualidade maior. Beijo, gente. Todo mundo tem um amigo, seja qual for. Verdade. Um beijo. Fiquem com Deus. Fomos. Chega!